2594, regulamenta a Lei 9.491, de 9 de setembro de 1997, que dispõe sobre o Programa Nacional de Desestatização e da outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 33 da Lei 9.491, alterada pela medida provisória 1613, de 29 de abril de 98, decreta: Capítulo 1 do Programa Nacional de Desestatização. Seção 1 dos Objetivos. Artigo 1º. O Programa Nacional de Desestatização, PND, tem por objetivos fundamentais: inciso 1, reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público. Inciso 2, contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida. Inciso 3, permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada. Inciso 4, contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infraestrutura e do parque industrial do país, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão de crédito. Inciso 5. Permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais. Inciso 6. Contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o plano. Seção 2. Do objeto da desestatização. Artigo 2º. Poderão ser objeto de desestatização, nos termos da Lei 9.491, inciso 1, empresas, inclusive instituições financeiras controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo. Inciso 2, empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União. Inciso 3, serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização. Inciso 4, instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas na forma do Decreto-Lei 2.321. Artigo 3º. Aplicam-se os dispositivos deste decreto no que couber às participações minoritárias, diretas e indiretas da União no capital social de quaisquer outras sociedades e às ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do mínimo necessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, nos termos do artigo 62 da Lei 9.478. Artigo 4º. O Banco Nacional de Desenvolvimento e Social, BNDES, por determinação do Conselho Nacional de Desestatização, CND, definido na Lei nº 9.491 e por solicitação de estados ou municípios, poderá firmar com eles ajuste para supervisionar o processo de desestatização de suas empresas controladas detentoras de concessão, permissão ou autorização para a prestação de serviços públicos, observados, quanto ao processo de desestatização, os procedimentos estabelecidos neste decreto. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a licitação para outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão. Seção 3. Do conceito de desestatização. Artigo 5. Considera-se desestatização, inciso 1, a alienação pela União de direitos que lhe assegurem diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. Inciso 2, a transferência para a iniciativa privada
da execução de serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade. Seção 4. Das sociedades excluídas do Programa Nacional de Desestatização. Artigo 6. Não se aplicam os dispositivos desse decreto. Inciso 1. Às empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos do 11 e 23 do artigo 21 da alínea C do inciso 1 do artigo 159 e o artigo 177 da Constituição. Inciso 2. Ao Banco do Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal. Parágrafo único. A vedação prevista no caput desse artigo não se aplica às participações acionárias detidas pelas entidades enumeradas em seus incisos, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações. Seção 5. Das modalidades operacionais. Artigo 7. As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais. Inciso 1. Alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações. Inciso 2. Abertura de capital. Inciso 3. Aumento de capital, com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição. Inciso 4. Alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações. Inciso 5. Dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a consequente alienação de seus ativos. Inciso 6. Concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. Parágrafo 1º. A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade operacional escolhida. Parágrafo 2º. Na hipótese de dissolução, caberá ao Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa. Parágrafo 3º. Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos 1, 4, 5 e 6 desse artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão. Capítulo 2 do Conselho Nacional de Desestatização. Seção 1 da composição. Artigo 8º. O plano terá como órgão superior à decisão o CND, diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado pelos seguintes membros. Inciso 1. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, na qualidade de presidente. Inciso 2. Ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Inciso 3. Ministro de Estado da Fazenda. Inciso 4. Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. Inciso 5. Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo. Parágrafo 1º. Nas ausências ou impedimentos do Ministro do Estado do Planejamento e Orçamento, as reuniões do CND serão presididas pelo Ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 2º. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do CND serão representados por substitutos por eles designados. Seção 2 das reuniões. Artigo 9. O CND reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for convocado por seu presidente. Parágrafo 1º. Das reuniões para deliberar sobre desestatização de empresas ou serviços públicos participará com direito a voto o titular do ministério ao qual a empresa ou o serviço se vincule. Parágrafo 2º. Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões com direito a voto o presidente do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Participará também das reuniões sem direito a voto um representante do BNDES. Parágrafo 4º. O presidente do CND poderá convidar ministros de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões sem direito a voto. Seção 3 da competência.
Artigo 10. Compete ao CND, inciso 1, recomendar para a aprovação do Presidente da República meios de pagamento, inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias no plano. Inciso 2. Aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras. A linha A. A modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização. A linha B. Os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento financeiro necessário às desestatizações. A linha C. As condições aplicáveis às desestatizações, especialmente no que diz respeito a preço mínimo, objeto de venda, forma de pagamento e critérios de participação, inclusive fixando limites. A linha D. A criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União, especificando sua quantidade, as matérias passíveis de veto e estabelecendo, quando for o caso, a forma de sua aquisição. A linha E. A fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações. A linha F. A contratação pelo gestor do Fundo Nacional de Desestatização, FND, ou pelos órgãos responsáveis de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo, de pareceres ou estudos especializados, necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos. Inciso 3. Determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observando o disposto nos artigos 43 e 44 deste decreto. Inciso 4. Expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência. Inciso 5. Deliberar sobre outras matérias relativas ao plano que venham a ser encaminhadas pelo presidente do CND, inclusive a apreciação dos relatórios de auditoria externa independente referentes ao FND e tomar as providências cabíveis. Inciso 6. Fazer publicar o relatório anual detalhado de suas atividades. Parágrafo 1º. Na desestatização dos serviços públicos, o CND deverá recomendar para aprovação da Presidência da República o órgão da administração direta ou indireta, que poderá ser diferente do gestor do FND, para ser responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização. Parágrafo 2º. A desestatização de empresas de pequeno e médio portes, conforme definidas pelo CND, poderá ser coordenada pela Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, SEST do Ministério do Planejamento e Orçamento, a critério do CND. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, competirá, no que couber, aos órgãos responsáveis o exercício das atribuições previstas no artigo 24 deste decreto, salvo manifestação expressa em contrário do CND. Parágrafo 4º. O CND poderá baixar normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme a natureza dos serviços a serem desestatizados. Parágrafo 5º. Para efeito do disposto no inciso 6 deste artigo, os alienantes de bens e direitos e os órgãos responsáveis pela concessão dos serviços públicos no âmbito do PND ficam obrigados a enviar ao gestor do FND as informações correspondentes em até 30 dias após a liquidação da desestatização. Parágrafo 6. O CND, para fins de recomendação de inclusão de empresas no plano, no PND, ressalvada a prerrogativa de exercício a qualquer tempo da competência de que trata o inciso 1 do caput, deverá, inciso 1, avaliar quadrienalmente a sustentabilidade econômico-financeira de todas as empresas estatais, com controle direto da União, além de verificar se permanecem as razões de imperativo à segurança nacional ou de relevante interesse público que justificaram a sua criação. E, inciso 2, avaliar bienalmente a sustentabilidade econômica e financeira de todas as empresas estatais dependentes,
observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 2º da Lei Complementar 101, além de verificar se permanecem as razões de imperativo à segurança nacional ou relevante interesse público que justificaram a sua criação. 4. Da competência do presidente. Artigo 11. Compete ao presidente do CND, inciso 1, presidir as reuniões do CND, inciso 2, coordenar e supervisionar a execução do PND, inciso 3, encaminhar a deliberação do CND as matérias previstas no artigo 1º deste decreto. Inciso 4. Requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da administração pública direta ou indireta, para integrar os grupos de trabalho de que trata o inciso 3 do artigo 24 deste decreto. Seção 5. Das deliberações. Artigo 12. O CND deliberará, mediante resoluções, cabendo ao presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante interesse ad referendo do colegiado. Parágrafo único. Quando deliberar ad referendo do CND, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir àquela deliberação. Capítulo 3 da desestatização de instituições financeiras. Artigo 13. A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput desse artigo, compete ao Banco Central do Brasil, no que couber, as atribuições previstas no artigo 24 deste decreto. Parágrafo 2º. A competência para aprovar as medidas mencionadas no inciso 2 do artigo 10 deste decreto, no caso de instituições financeiras, é do Conselho Monetário Nacional, CMN, por proposta do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Caberá ao Banco Central do Brasil expedir e fazer publicar no Diário Oficial da União as normas e resoluções aprovadas pelo CMN, relativas às desestatizações de instituições financeiras. Artigo 14. A União poderá adquirir ativos de instituições financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por conta dos recursos das reservas monetárias, de que trata o artigo 12 da Lei 5.143, com a redação dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei 1.342. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo se estende às instituições financeiras federais que, dentro do PND, adquiram ativos de outra instituição financeira federal, a ser privatizada, caso em que fica ainda a União autorizada a assegurar a instituição financeira federal adquirente. Inciso 1. A equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil pelos recursos recebidos, em linha de financiamento específica destinada a dar suporte à aquisição dos ativos, aí considerados todos os custos incorridos, inclusive os de administração, fiscais e processuais. Inciso 2. A equalização entre o valor despendido pela instituição financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente recebido em sua liquidação final. Inciso 3. A assunção pelo Tesouro Nacional da responsabilidade pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma deste parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo ainda pelos efeitos financeiros referentes à redução de seus valores, por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza. Parágrafo 2º. A realização da equalização ou assunção pelo Tesouro Nacional, de que trata o parágrafo anterior, dar-se-á sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, decorrente de eventual conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente. Capítulo 4 da desestatização
de serviços públicos. Artigo 15. A desestatização dos serviços públicos efetivada mediante uma das modalidades previstas no artigo 7º desse decreto pressupõe a delegação pelo poder público de concessão ou permissão de serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço. Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo poder público, deverão constar do edital de desestatização. Capítulo 5. Das ações de classe especial. Artigo 16. Sempre que houver razões que justifiquem, a União deterá direta ou indiretamente ação de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira, objeto de desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais. Capítulo 6. Do Fundo Nacional de Desestatização. Seção 1. Da Natureza e Constituição. Artigo 17. O FND tem natureza contábil, sendo constituído pela vinculação, a título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no PND. Parágrafo único. As ações representativas de quaisquer outras participações societárias incluídas no PND serão igualmente depositadas no FND. Seção 2. Do depósito de ações e da emissão do recebo. Artigo 18. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias que vierem a ser incluídas no PND, deverão, no prazo máximo e improrrogável de 5 dias, contados da data da publicação do decreto que determinar a inclusão no referido programa, depositar as suas ações no FND. Parágrafo 1º. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber. Parágrafo 2º. Contra o depósito das ações, o gestor do FND emitirá em favor do depositante recibo de depósito de ações, RDA, que, inciso 1, será intransferível e inegociável a qualquer título. Inciso 2, identificará os certificados ou títulos múltiplos das ações objeto do depósito, bem como a espécie e a quantidade das ações. Parágrafo 3º. Juntamente com o depósito das ações, o depositante outorgará mandato ao gestor do FND, com poderes para aliená-las, nas condições aprovadas pelo CND. Indicará o capital social realizado da sociedade e o percentual correspondente das ações objeto do depósito. Parágrafo 4º. O RDA emitido em favor do depositante será cancelado automaticamente para todos os eleitos quando do encerramento do processo de desestatização. Parágrafo 5º. Na hipótese de exclusão do PND, da sociedade cujas ações representativas do capital social tenham sido objeto de depósito, além do cancelamento do RDA, ficará revogado de pleno direito o mandato referido no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. Os titulares das ações depositadas deverão mantê-las escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que seja encerrado o processo de desestatização, observado o disposto nos parágrafos 4 e 5 deste artigo. Seção 3. Das cotas de sociedades limitadas. Artigo 19. No caso de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o titular das cotas outorgará mandato ao gestor do fundo do FND, com poderes para aliená-las nas condições aprovadas pelo CND, bem como para assinar os atos de alteração do contrato social. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata este artigo, o gestor do FND fornecerá ao titular das cotas recibo do mandato que conterá, inciso 1, a denominação e o capital social
realizado da sociedade. Inciso 2. O percentual da participação do titular das cotas em relação ao capital social realizado da sociedade. Inciso 3. Outros elementos determinados pelo CND. Parágrafo 2º. O mandato referido neste artigo não poderá ser exercido pelo gestor do FND, nos seguintes casos. Inciso 1. Em desacordo com as condições de alienação das cotas aprovadas pelo CND. Inciso 2. No caso de transformação da sociedade por cotas em companhia. Inciso 3. Se for declarada insubsistente a inclusão da sociedade no PND. Seção 4. Da alienação de ativos. Artigo 20. No caso de o processo de desestatização abranger apenas a alienação de ativos incluídos no PND, caberá ao CND estabelecer a forma de procedimento e definir os atos que devam ser praticados pelos respectivos administradores. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se às hipóteses de alienação, arrendamento, locação, comodato, cessão de bens e instalações e de desativação parcial de empreendimentos de sociedade incluída no PND. Das auditorias externas. Artigo 21. O FND será auditado por auditor externo independente, registrado na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que será contratado mediante licitação pública promovida pelo gestor do FND. Parágrafo único. O auditor externo do FND prestará por escrito os esclarecimentos sobre o seu parecer que forem solicitados pelo CND e, quando convocado, comparecerá às suas reuniões. Artigo 22. Os processos de desestatização serão auditados a partir da publicação do respectivo edital, por auditor externo independente registrado na CVM. Parágrafo 1º. Em cada processo de desestatização será feita licitação pública para a contratação de auditor externo independente. Parágrafo 2º. Ao auditor externo independente competirá verificar e atestar a lisura e a observância das regras estabelecidas no edital de alienação, prestar os demais serviços previstos no respectivo contrato e apresentar, ao final do processo, relatório que será submetido à apreciação do CND. Parágrafo 3º. O CND poderá, conforme o caso, determinar a contratação de auditor para o acompanhamento de outras fases do processo de desestatização, anteriores à publicação do edital. Capítulo 7. Do gestor do Fundo Nacional de Desestatização. Seção 1. Da designação. Artigo 23. O FND será administrado pelo BNDES. Parágrafo único. O exercício das atribuições do administrador de que trata o caput decorre diretamente do disposto na Lei 9.491, hipótese em que não será cabível a assinatura de contrato com o titular do ativo para sua execução. Seção 2 da competência. Artigo 24. Compete ao gestor do FND, inciso 1, fornecer apoio administrativo e operacional necessário ao funcionamento do CND, aí se incluindo os serviços de secretaria. Inciso 2. Divulgar os processos de desestatização, bem como prestar todas as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes. Inciso 3. Constituir grupos de trabalho integrados por funcionários do BNDES e suas subsidiárias e por servidores da administração direta e indireta, requisitados nos termos do inciso 4 do artigo 11 deste decreto, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações. Inciso 4. Promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações. Inciso 5. Submeter ao presidente do CND
as matérias de que trata o inciso 2 do artigo 10 deste decreto. Inciso 6. Promover a articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e as bolsas de valores. Inciso 7. Selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário, venda e arrendamento de ativos. Inciso 8. Preparar a documentação dos processos de desestatização para apreciação do Tribunal de Contas da União. Inciso 9. Apresentar prestação de contas ao CND no encerramento de cada processo de desestatização. Inciso 10. Submeter ao presidente do CND outras matérias de interesse do PND. Parágrafo único. Na contratação dos serviços a que se refere o inciso 4 deste artigo, poderá o gestor do FND estabelecer alternativa ou cumulativamente na composição da remuneração dos contratados pagamento a preço fixo ou comissionado, sempre mediante licitação. Seção 3. Da remuneração do gestor e do ressarcimento das despesas. Artigo 25. Pelo exercício da função de administrador, o gestor do FND fará jus à remuneração de 0,2% do valor líquido apurado em cada alienação, para a cobertura de seus custos operacionais. Parágrafo 1º. Para efeito de determinação da base de cálculo da remuneração de que trata este artigo, considera-se valor líquido ou apurado nas alienações, deduzidos os gastos efetuados com terceiros, de acordo com os critérios estabelecidos pelo CND. Parágrafo 2º. A remuneração do gestor do FND será paga quando da liquidação financeira de cada alienação, observadas as normas aprovadas pelo CND. Artigo 26. Serão ressarcidos pelo titular do RDA ou pelo titular das cotas do capital da sociedade incluída no PND os gastos com serviços de terceiros, incorridos pelo gestor do FND ou por órgão da administração direta ou indireta, responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização e relativos a, inciso 1, publicação e publicidade do programa de desestatização da sociedade. Inciso 2, corretagem e preço de serviços de empresas de consultoria técnica, auditoria ou de outro ramo de atividade necessários à execução do projeto de desestatização da sociedade. Inciso 3. Taxas, emolumentos e demais encargos ou despesas relativos ao processo de desestatização, inclusive outros custos especificados pelo CND. Parágrafo 1º. Os gastos de que trata o caput deste artigo, acrescidos de encargos, serão ressarcidos quando da liquidação financeira de cada alienação, observadas as normas aprovadas pelo CND. Parágrafo 2º. Nos casos em que a alienação não venha a ser concretizada, os gastos serão cobrados por ocasião da devolução das ações ao seu titular ou da decisão do CND que aprovar a alienação das mesmas, de acordo com os procedimentos simplificados definidos para as ações depositadas no FND, conforme o Decreto 1068. Artigo 26-A. Serão ressarcidos pela União os gastos efetuados pelo gestor do FND, com a contratação de pareceres ou de estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos, de que trata a linha F do inciso 2 do caput do artigo 6 da Lei 9.491, inclusive quando prévios à entrada de ativos nos PND, observadas as disponibilidades orçamentária e financeira. Parágrafo 1º. O ressarcimento de que trata o caput será autorizado apenas quando a contratação de pareceres ou de estudos for previamente aprovada pelo CND.
Parágrafo 2º. Observadas as resoluções do CND, os gastos de que trata o caput serão ressarcidos na data da entrega dos estudos e da comprovação das despesas pelo gestor do FND. Artigo 27. Na hipótese de alienação de participações minoritárias, cujo valor seja de pequena monta, a juízo do gestor do FND, poderão ser dispensados a cobrança de remuneração e o ressarcimento de gastos de que tratam os artigos 25 e 26 deste decreto. Do processo de desestatização. Seção 1. Da divulgação e dos editais. Artigo 28. Para a salvaguarda do conhecimento público das condições em que se processará a alienação do controle acionário da empresa, inclusive instituição financeira incluída no PND, assim como de sua situação econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação das informações necessárias, mediante a publicação do edital no Diário Oficial da União e em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão pelo menos os seguintes elementos. Inciso 1. Justificativa de desestatização, com indicação do percentual do capital social da sociedade a ser alienado. Inciso 2. A data e o ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou se estatizada, data, ato e os motivos que determinaram sua estatização. Inciso 3. O passivo de curto e longo prazo das sociedades. Inciso 4. A situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos 5 últimos exercícios. Inciso 5. Pagamento de dividendos à União ou às sociedades por essa controladas direta ou indiretamente e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela União nos últimos 15 anos. Inciso 6. Sumário de estudos de avaliação. Inciso 7. Critério de fixação do valor de alienação com base nos estudos de avaliação. Inciso 8. Modelagem de venda ou valor mínimo de participação a ser alienada. Inciso 9. Indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe especial e os poderes nela compreendidos. Parágrafo 1º. Excluídas as informações que digam respeito a matérias relacionadas com o segredo de indústria ou de comércio. O CND assegurará a qualquer interessado acesso aos estudos de avaliação econômica e patrimonial, após a publicação do respectivo edital das ações ou bens e apreciação dos referidos estudos pelo Conselho. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando se tratar de alienação de participações minoritárias. Parágrafo 3º. Nos casos em que o processo de desestatização requerer abertura de sala de informações contendo dados e documentos de interesse da empresa, poderá o CND determinar que apenas grupos qualificados tenham acesso à mesma. Parágrafo 4º. O CND fixará o prazo a ser observado entre a publicação do edital e a data de alienação, respeitado o intervalo mínimo de 15 dias. Parágrafo 5º. Eventuais alterações deverão ser divulgadas no Diário Oficial da União e nos jornais em que o edital houver sido originalmente publicado, hipótese em que a alienação realizar-se-á no mínimo 15 dias após a referida divulgação. Artigo 29. A alienação de participações minoritárias através de negociação normal ou pregão especial em bolsa de valores será divulgada pelos meios próprios do mercado de capitais, com a publicação, conforme o caso, dos editais exigidos, segundo regras fixadas pela CVM. Seção 2. Dos procedimentos de avaliação. Artigo 30. A determinação do preço mínimo dos ativos
incluídos no PND, para desestatização, mediante as modalidades operacionais previstas no artigo 7º deste decreto, levará em consideração os estudos elaborados com base na análise detalhada das condições de mercado, da situação econômico-financeira e das perspectivas de rentabilidade da sociedade. Parágrafo 1º. Os estudos a que se refere o caput deste artigo deverão indicar o valor econômico da empresa, bem como outros parâmetros que venham a ser julgados necessários à fixação do valor de alienação. Parágrafo 2º. O valor de liquidação da sociedade, objeto de desestatização, somente deverá ser calculado para os efeitos do parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que for adequado recomendar a liquidação da sociedade. Parágrafo 3º. Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor econômico da empresa aquele calculado a partir de projeção do fluxo de caixa operacional, ajustado pelos valores dos direitos ou obrigações não vinculados às suas atividades operacionais, bem como pelos valores que reflitam contingências e outros efeitos. Parágrafo 4º. As ações de sociedade incluída no PND, ofertadas a empregados e ao público em geral, mediante distribuição no mercado acionário, bem como em bloco de ações que forem a leilão, poderão ter preços e condições diferenciados daquelas objeto da alienação, do controle acionário ou da oferta de bloco estratégico. Parágrafo 5º. Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o CND deverá fixar o preço mínimo das demais ações a serem ofertadas, de forma a compensar a redução no valor das ações objeto das ofertas especiais. Parágrafo 6º. Nas ofertas ao público em geral, quando as ações objeto de alienação forem de espécies ou classes diferentes, ou quando as mesmas já forem negociadas em bolsas de valores, poderá o CND fixar o preço mínimo por outros critérios, considerando as características dos valores imobiliários objeto de cada oferta. Parágrafo 7º. Poderá o CND recorrer a outros critérios para a fixação do preço mínimo, no caso das ações que remanescerem no FND por prazo superior a 12 meses, contados da data da alienação do controle ou bloco estratégico das ações de emissão de empresa desestatizada. Parágrafo 8º. Na fixação do preço mínimo de alienação, de participação societária em sociedade concessionária ou permissionária de serviços públicos ou de bens do seu ativo patrimonial, serão levados em conta os critérios de fixação e revisão tarifária e as outras condições previstas nos atos de concessão ou permissão existentes ou que vierem a ser expedidos. Parágrafo 9. A competência prevista nos parágrafos 5, 6 e 7 deste artigo, no caso de instituições financeiras, é do CMN, por proposta do Banco Central do Brasil. Artigo 31. O preço mínimo será fixado com base em estudos de avaliação elaborados por duas empresas contratadas mediante licitação pública, promovida pelo gestor do FND, ou pelos órgãos responsáveis de que tratam o parágrafo 1º do artigo 10 e o artigo 13 deste decreto. Parágrafo 1º. Havendo divergência quanto ao preço mínimo recomendado nas avaliações superior a 20%, será facultado ao CND determinar a contratação de terceiro avaliador para se manifestar em até 60 dias sobre as avaliações, hipótese em que o respectivo estudo também servirá de base para a determinação do preço mínimo. Parágrafo 2º. Na hipótese de contratação de terceiro avaliador, o órgão contratante colocará à disposição do contratado toda a documentação referente aos estudos e serviços já elaborados. Parágrafo 3º. O CND poderá determinar a revisão dos estudos de avaliação
no caso de eventos relevantes ocorridos após a elaboração dos mesmos. Artigo 32. O preço mínimo de alienação aprovado pelo CND será submetido à homologação do órgão de deliberação competente da empresa titular das ações ou cotas incluídas no PND. Parágrafo 1º. A resolução do CND que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo representante do titular das ações ou bens com instrução de voto, para a deliberação do órgão competente a que alude o caput desse artigo. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos de alienação de ações, bens ou direitos quando diretamente detidos pela União. Dos procedimentos simplificados. Artigo 33. O CND poderá estabelecer procedimentos simplificados para os processos de desestatização, inclusive para a fixação do preço mínimo ou do preço de emissão das ações, conforme o caso, em hipóteses tais como: inciso 1. Desestatização de empresas de pequeno porte e médio porte. Inciso 2. Desestatização de empresas com ações negociadas em bolsas de valores. Inciso 3. Desestatização de participações minoritárias. Inciso 4. Alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações. Inciso 5. Desestatização de serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, cujo porte ou outras características específicas a critério do CND indiquem ser esse o procedimento adequado ao caso. Inciso 6. Desestatização sob a modalidade operacional de aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição prevista no inciso 3 do artigo 7º desse decreto. Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, a definição de empresa de pequeno e médio porte será aquela adotada pelo BNDES. Seção 4. Da alienação de ações. Artigo 34. A alienação de ações das companhias a serem desestatizadas será efetuada mediante: inciso 1. Leilão público, em pregão especial ou através de envelopes fechados, ou através de uma combinação dessas formas em bolsa de valores do país. Inciso 2. Distribuição de ações a preço fixo no país ou no exterior, preferencialmente de modo a propiciar sua pulverização ao público, inclusive aos acionistas minoritários, aos empregados, aos fornecedores e aos consumidores. Inciso 3. Outra forma de oferta pública admitida pela legislação do mercado de capitais. Parágrafo 1º. No caso de pulverização do bloco de ações de controle, o CND tomará as providências para que sejam instituídos mecanismos de preservação da estabilidade dos órgãos administrativos da sociedade. Parágrafo 2º. O CND poderá fixar em cada processo de desestatização o limite máximo de ações do capital da sociedade que poderá ser adquirido por participante ou grupo de participante no processo de desestatização. Seção 5. Da alienação de cotas. Artigo 35. O disposto no artigo anterior aplica-se no que couber à desestatização de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Seção 6. Da dissolução, liquidação e extinção. Artigo 36. A dissolução e a liquidação da sociedade incluída no PND observarão as disposições legais aplicáveis à matéria e, no que couber, as disposições da Lei 8.029. Parágrafo único. No caso de o CND deliberar sobre a dissolução da empresa incluída no PND, deverá comunicar tal decisão ao Ministério da Administração e Reforma do Estado, devendo este, nos 30 dias seguintes ao recebimento da comunicação, tomar as medidas legais cabíveis para a nomeação do liquidante,
fixando inclusive prazo para o término da liquidação. Seção 7. Da participação de estrangeiros. Artigo 37. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras poderá atingir 100% do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo que determine percentual inferior. Seção 8. Da participação dos empregados. Artigo 38. Aos empregados de empresas controladas direta ou indiretamente pela União, incluídas no PND, é assegurada a oferta de parte das ações representativas de seu capital, segundo os princípios estabelecidos neste decreto e condições específicas a serem aprovadas pelo CND, inclusive quanto a: inciso 1, disponibilidade posterior das ações; inciso 2, quantidade a ser individualmente adquirida. Parágrafo único. A oferta de que trata o caput deste artigo será de pelo menos 10% das ações do capital social detidas direta ou indiretamente pela União, podendo tal percentual mínimo ser revisto pelo CND, caso o mesmo seja incompatível com o modelo de desestatização aprovado. Artigo 39. A participação dos empregados na aquisição de ações far-se-á opcionalmente por intermédio do Clube de Investimento de que trata o Decreto nº 2430, constituído para representá-los legalmente, inclusive como substituto processual. Artigo 40. São nulos de pleno direito contratos ou negócios jurídicos de qualquer espécie onde o empregado figure como intermediário de terceiro na aquisição de ações com incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou não. Parágrafo 1º. O Clube de Investimento tem legitimidade ativa para propor ação contra os envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os correspondentes títulos mobiliários se estatutariamente disponíveis. Parágrafo 2º. O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa ação judicial ou instado por representação, adotará as providências necessárias à determinação da responsabilidade criminal, bem como solicitará fiscalização por parte da Secretaria da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e do Instituto Nacional do Seguro Social, sem prejuízo de inspeções por órgãos estaduais e municipais no âmbito de suas competências, com vista à identificação dos efeitos produzidos pela mesma operação. Seção 9. Dos meios de pagamento. Artigo 41. Os pagamentos para aquisição de bens e direitos no âmbito do PND serão realizados por meio de moeda corrente. Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do CND, poderá autorizar outros meios de pagamento no âmbito do PND. Seção 10. Da utilização dos recursos da alienação. Artigo 42. Os recursos recebidos em cada alienação deverão ser colocados à disposição do aliciante, pelo valor líquido deduzidas a remuneração e os custos previstos no artigo 25 e 26 deste decreto, ou, quando for o caso, transferidos ao Tesouro Nacional no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do efetivo recebimento dos recursos pelo gestor do FND, acrescidos do rendimento líquido de aplicação financeira efetuada, de acordo com os critérios estabelecidos pelo CND. Artigo 43. Observados os privilégios legais, o titular dos recursos oriundos de vendas de ações ou de bens deverá utilizá-los prioritariamente na quitação de suas dívidas vencidas e vincendas perante a União. Parágrafo único. As condições e critérios para a quitação das dívidas de que trata o caput desse artigo serão estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, em cada caso, considerando as características de cada dívida. Capítulo 9. Disposições Gerais. Seção 1. Da responsabilidade dos servidores
e das informações sobre as sociedades. Artigo 45. Os servidores da Administração Pública Federal, direta e autárquica, responderão, nos termos da lei, por eventuais ações ou omissões que impeçam ou prejudiquem o curso dos processos de desestatização. Artigo 46. Os administradores das sociedades incluídas no PND são responsáveis pela exatidão e pelo fornecimento em tempo hábil das informações necessárias à instrução do processo de desestatização. 2. Dos atos dependentes de autorização do Conselho Nacional de Desestatização. Artigo 47. A partir de sua inclusão no PND, a sociedade não poderá: inciso 1. Alienar elementos do seu ativo permanente ou adquirir bens que nele venham a ser registrados sem prévia autorização do CND, exceto os necessários à manutenção e operação da empresa. Inciso 2. Contrair obrigações financeiras sem prévia autorização do CND, exceto aquelas necessárias à manutenção e operação da empresa. Parágrafo único. A partir da fixação pelo CND do preço mínimo das ações ou bens objeto de alienação, a sociedade não poderá praticar atos que impliquem diminuição do seu patrimônio líquido, inclusive distribuição de dividendos e redução de capital mediante distribuição de reservas, sem prévia autorização do CND. Seção 3. Das proibições. Artigo 48. É vedado aos servidores que participem dos trabalhos do CND, aos servidores dos órgãos de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 e o artigo 13 deste decreto, aos funcionários do gestor do FND e respectivos cônjuges e parentes até 2º grau, diretamente ou por intermédio de sociedade sob seu controle. Inciso 1. Participar das licitações promovidas no âmbito do PND. Inciso 2. Adquirir participações societárias ou elementos do ativo patrimonial de sociedades incluídas no PND. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se às modalidades operacionais de privatização, mediante alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações da sociedade incluída no PND. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no inciso 2 deste artigo quando se tratar de aquisição de ações por subscrição ou outras formas de oferta pública. Seção 4. Uso de informações privilegiadas. Artigo 49. É vedado aos servidores que participem dos trabalhos do CND, bem como aos administradores das sociedades e funcionários do gestor do FND, valer-se de informações sobre o processo de privatização, às quais tenham acesso privilegiado em razão do exercício de seu cargo, relativas a fato ou ato relevante não divulgado ao mercado. Parágrafo único. Os participantes guardarão sigilo sobre as informações relativas a ato ou fato referente aos processos de privatização, até sua divulgação ao público, e não se utilizarão de informações às quais tenham acesso em razão do exercício do cargo, de modo a obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza. Seção 5. Da responsabilidade do administrador e do acionista. Artigo 50. Os acionistas controladores e os administradores das empresas incluídas no PND adotarão nos prazos estabelecidos as providências que vierem a ser determinadas pelo CND, necessárias à implantação dos processos de alienação. Parágrafo 1º. Serão pessoalmente responsáveis, na forma da lei, pela realização do depósito e pela outorga do mandato previstos no artigo 18 deste decreto. Inciso 1. Os administradores das empresas detentoras de ações de sociedades incluídas no PND
e os dos seus acionistas controladores. Inciso 2. Os administradores das entidades titulares de participação societária minoritária incluída no PND. Parágrafo 2º. Será considerada falta grave a ação ou omissão de empregados ou servidores públicos que injustificadamente opuserem dificuldades ao fornecimento, em tempo hábil, das informações sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização. Seção 6. Da questão ambiental. Artigo 51. Os adquirentes de ações representativas do controle acionário obrigar-se-ão expressamente a: inciso 1. Fazer com que a sociedade desestatizada realize os investimentos necessários e vinculados à recuperação ou preservação do meio ambiente. Inciso 2. Liquidar as multas e demais penalidades combinadas à sociedade desestatizada, por infração à legislação do meio ambiente, consideradas na fixação do preço mínimo de alienação. Parágrafo único. Caberá aos órgãos ambientais competentes exigir e acompanhar o cumprimento das obrigações previstas neste artigo. Seção 7. Da defesa da concorrência. Artigo 52. Os adquirentes de ações representativas do controle acionário da empresa desestatizada obrigar-se-ão a fazer com que a sociedade preste à Secretaria de Direito Econômico, SDE, após a liquidação financeira da operação de compra, as informações que possibilitem aferir a aplicabilidade do disposto na Lei 8.884. Seção 8. Da questão previdenciária. Artigo 53. Os adquirentes de ações representativas do controle acionário comprometer-se-ão a fazer com que a sociedade desestatizada satisfaça prontamente as obrigações de natureza previdenciária. Parágrafo único. Caberá aos órgãos previdenciários competentes exigir e acompanhar o cumprimento das obrigações previstas neste artigo. Seção 9. Do tratamento da mão de obra. Artigo 54. No caso de os adquirentes de controle acionário deliberarem pela dissolução e liquidação da sociedade desestatizada em prazo inferior a 1 ano, contado a partir da liquidação financeira da aquisição, deverão oferecer aos empregados o treinamento necessário à sua absorção pelo mercado de trabalho. Parágrafo 1º. O treinamento previsto no caput deste artigo será oferecido igualmente aos empregados que forem demitidos sem justa causa nos 6 meses que se seguirem à liquidação financeira. Parágrafo 2º. Caberá ao Ministério do Trabalho fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo. Seção 10. Do atendimento aos objetivos da desestatização. Artigo 55. As empresas incluídas no PND que vierem a integrar o FND terão sua estratégia voltada para atender os objetivos da desestatização. Seção 11. Da assistência jurídica. Artigo 56. O gestor do FND manterá assistência jurídica aos ex-membros da comissão diretora do PND, na hipótese de serem demandados em razão da prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido órgão. Capítulo 10. Das disposições finais. Seção 1. Da representação da União. Artigo 57. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de acordo com a legislação pertinente, representar a União nas Assembleias Gerais de Sociedade de cujo capital o Tesouro Nacional participe, bem assim na outorga do mandato ao gestor do FND e nos atos de transferência de ações ou cessão de direitos de subscrição. Seção 2. Da não incidência dos efeitos. Artigo 58. Ficam excluídas da vedação prevista pelo artigo 1º e seu parágrafo único do Decreto 96.915 todas as entidades de administração federal ou sob controle direto ou indireto
da União, incluídas no PND, nos termos da Lei 9.491. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo somente se aplica às dívidas vincendas das entidades nele referidas. Parágrafo 2º. O Banco Central do Brasil expedirá as normas necessárias à execução do disposto neste artigo. Seção 3. Da vinculação das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização. Artigo 59. Sem prejuízo da vinculação de que trata o Decreto 9.660, as empresas incluídas no PND e as empresas titulares de participações acionárias incluídas no referido programa ficarão administrativamente subordinadas ao Ministério da Economia, que, no âmbito de suas competências, adotará as medidas necessárias à efetivação dos processos de desestatização. Parágrafo 1º. Para cumprimento do disposto neste artigo, compete ao Ministro de Estado da Economia. Inciso 1. Indicar, nas vagas destinadas aos representantes da União, membros do Conselho de Administração a serem eleitos em assembleias de acionistas. Inciso 2. Indicar os membros da diretoria executiva ao Conselho de Administração para avaliação e posterior eleição. Inciso 3. Autorizar previamente a empresa para que esta possa praticar os seguintes atos. A linha A. Proceder à abertura de capital, aumentar o capital social por subscrição de novas ações, renunciar aos direitos de subscrição, lançar debêntures conversíveis em ações ou emitir outros valores imobiliários no país ou no exterior. A linha B. Promover operações de cisão, fusão ou incorporação. A linha C. Firmar acordos de acionistas ou compromissos de natureza societária ou renunciar os direitos nele previstos. A linha D. Firmar ou repactuar contratos de financiamentos ou de acordos comerciais por prazo superior a 3 meses, ou transações que não correspondam às operações e giro normal dos negócios da empresa. A linha E. Adquirir ou alienar ativos em montante igual ou superior a 5% do patrimônio líquido da empresa. Parágrafo 2º. Aplicam-se, no que couber, as disposições deste artigo às participações acionárias de caráter minoritário depositadas no FND. Parágrafo 3º. O depositante de ações no PND, titular de participações minoritárias em companhia privada que, em decorrência de acordo de acionistas, integre o respectivo grupo controlador, deverá, quando se tratar de deliberação sobre as matérias de que trata o parágrafo 1º, submeter o seu voto nas matérias em deliberação nos acordos societários daquelas companhias à anuência prévia do Ministro de Estado da Economia. Artigo 60. Caberá ao Ministro do Planejamento e Orçamento coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução do PND. Artigo 61. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 62. Revogam-se o Decreto 1204, Decreto 1227, Decreto 2077 e o Decreto 2274.